E aí, bora criar uma aplicação web que não é estática, que ela recebe dados de um back-end e a gente vai renderizar esses dados e mostrar esses dados? Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Gustavo do Vale. Neste vídeo vamos começar uma série de vídeos onde vamos criar uma aplicação web, uma aplicação dinâmica. Não vamos focar na beleza dela, e sim em o que ela pode fazer. Então é essa aplicação que a gente vai fazer. Como vocês podem ver nessa aplicação, a gente vai ter um formulário para adicionar usuários e depois a lista de usuários. Nessa aplicação, nós vamos receber dados de um usuário, de usuários, e nós vamos mostrar eles na tela. Quando a gente preencher um formulário e submeter esse formulário, o nosso novo usuário preenchido nesse formulário vai ser adicionado na lista. Então vamos começar criando um repositório no GitHub. Então eu vou clicar aqui no botão de mais, New Repository, clicar no botão de New, não foi. Vamos chamar de Vale Cursos Web App 3. Vou colocar a aplicação que consome dados de um back-end. Vou deixar ela privada. Vou adicionar um README. No git ignore, a gente pode deixar em branco. Licença, eu vou colocar MIT License. Beleza. Então, com isso, a gente criou um repositório, então ele já vem com esses dois arquivos, license e readme. Eu vou copiar esse código, vou abrir o git bash, deixa eu aumentar para ficar melhor para vocês, vou acessar a pasta que eu quero clonar o repositório, vou dar um git clone e nosso repositório está quase sendo clonado. O nosso repositório foi clonado. Agora eu quero abrir ele no GitHub. Como eu faço? No GitHub não, no VS Code. Vou no VS Code, Open Folder, acho o repositório e está aqui. Com isso, os nossos dois arquivos que foram criados pelo GitHub estão aqui. A estrutura que a gente vai utilizar é um index.html, então um arquivo HTML, a gente vai ter um arquivo de script, então eu vou chamar script.js, a gente vai ter um outro arquivo JavaScript, que vai ser um user.js, que é onde a gente vai manipular os usuários, definir o que é um usuário, e a gente vai ter o nosso tradicional style.css. Esses são os arquivos que a gente vai precisar. Vamos começar criando a estrutura do nosso arquivo index. Se a gente aperta Ctrl espaço, ele traz para a gente já um template. Então, o que nós vamos precisar aqui? TF, compatível, a porta. Vamos deixar uma lista, vamos chamar de lista dinâmica com API. Beleza? Aqui no script, né? É script.js, o nome do nosso arquivo. E no style sheet é style.css. Beleza? Vamos colocar também, eu vou deixar na descrição um link de um Bootstrap para a gente poder utilizar alguns ícones. Então, vou colocar na descrição, vou colar aqui para ficar mais fácil para a gente. Eu deixo esse link na descrição para vocês. Fizemos isso, agora vamos começar a editar o nosso body. Então, vamos criar esses dois blocos. Então, a gente vai ter uma div. Nessa div, eu vou dar um ID para ela e vou chamar de app. Dentro dela, eu vou ter
um título. E esse título a gente vai chamar adicionar o usuário. Vai ser o usuário que a gente vai fazer. E ali dentro, para a gente adicionar um usuário, a gente tem um formulário. Eu já vou dar um ID aqui para essa parte, vou chamar Add User Form. Beleza, tá aqui o nosso formulário. E aí depois disso, né, depois desse formulário, a gente vai ter a lista de usuários. Então, vou dar um título aqui, H1, e vou chamar de lista de usuários. Beleza, já temos aqui a nossa lista de usuários. Se ela é uma lista, a gente chama uma UL, né? E aí, eu vou definir uma classe para essa UL. Vou chamar de grid container e vou dar também um ID. Todas essas tags que a gente está falando aqui, que a gente está escrevendo, né? Esses identificadores, essas classes, depois a gente vai utilizar. Para deixar um pouquinho mais dinâmico e carregar depois, eu vou mover esse código aqui do script para de fora da nossa div aqui. Então a gente vai ter o nosso script e o nosso user. Então, os nossos dois arquivos JavaScript. Então, na próxima aula, a gente já vai preencher o nosso formulário, a gente termina o nosso index. Obrigado você que está acompanhando o nosso vídeo, se inscreveu no nosso canal, está curtindo os nossos vídeos, é isso aí, valeu!